Shalom, Grupo Refúgio, Shalom, meu irmão e minha irmã. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Pão Diário, uma palavra vinda direto da boca de Deus para as nossas vidas. E louvado seja o nome do Senhor. Sextamos aqui no Grupo Refúgio e vamos ver o que o Senhor reservou para nós nessa manhã. Vamos nos alimentar da palavra de Deus, vamos abrir os nossos ouvidos e o nosso coração para receber aquilo que o Senhor vai derramar sobre nós nesse dia. Então, abra sua Bíblia em Mateus 14 e nós vamos ler a partir do versículo de número 22. A palavra do Senhor diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava sobre ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre a água. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entrou no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és filho de Deus." Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Até aqui. Eu tive que ler toda essa passagem para que você entenda o que o Senhor quer nos dizer no dia de hoje. Essa passagem acontece logo após Jesus fazer o milagre da multiplicação. E aí os discípulos acompanharam Jesus. E Jesus, a palavra diz que Jesus, ele insistiu. E aqui, quando a palavra insistir é encaixada nessa frase, ela tem o mesmo sentido de perseverar, não desistir. Então Jesus insistiu para que os discípulos entrassem no barco sem ele e atravessassem até o outro lado, até a outra margem, até Genezaré. Jesus, ele é conhecedor de todas as coisas. Com certeza, o Senhor sabia que a tempestade iria judiar do barco, que os discípulos iam ficar com medo. Porém, o que o Senhor nos fala nessa manhã? Quando o Senhor, ele nos dá uma direção, quando o Senhor insiste em nos mostrar um caminho, em nos dar um destino, nós vamos enfrentar tempestades, obstáculos, dificuldades. Porém, quando o Senhor nos dá um destino, quando ele nos mostra um caminho, quando ele nos dá uma ordem, o Senhor garante que nós chegaremos do outro lado, que nós chegaremos aonde o Senhor apontou o destino para nós, que nós chegaremos lá do outro lado do mar, com tempestade, com vento, com ondas, com medo, porque os discípulos tiveram medo.
né? Nós, como seres humanos, nós somos seres emocionais, a gente sente medo. É automático, quando o nosso cérebro entende que nós estamos em perigo, o sentimento de medo é uma forma de proteção. Mas o que o Senhor quer que eu e você entenda? Quando o Senhor nos dá uma direção, quando o Senhor nos mostra um norte, quando o Senhor insiste que você faça tal coisa, que você vá para outro lugar, Ele garante que se você não desistir, você chegará no destino que o Senhor tem preparado para você. Louvado seja o nome do Senhor. Deu para você entender por que eu tive que ler toda essa passagem? Todas as vezes que eu li essa passagem, sempre o que me chamava a atenção era Pedro, né? Pedro pediu para andar, andou sobre as águas, teve medo, afundou. Jesus resgatou ele. Mas hoje o Senhor quer falar conosco de uma maneira diferente, porque Ele está nos dando uma nova direção. E se a gente perseverar, a gente vai alcançar aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. A gente vai chegar na direção que o Senhor apontou para a nossa vida. Então, em nome de Jesus, o Senhor está aqui para dizer que Ele é contigo. Se Ele te deu um norte, se Ele te apontou um destino, se Ele está te levando para um outro caminho, confia nele, que você chegará no que o Senhor tem preparado para você. Amém? Então a gente vai ficando por aqui, que tenhamos um fim de semana abençoado, que o Senhor guarde, continue guardando a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, tudo aquilo que é nosso. E a gente vai ficando por aqui. Amo vocês em Cristo e Shalom!